Olá pessoal, vamos à correção do problema da tirinha 11, que diz o seguinte: em um hortifruti, 24 maçãs e 18 pêssegos estão misturados em uma única caixa. O gerente do estabelecimento decidiu reorganizá-las em embalagens da seguinte maneira: cada embalagem contém somente um tipo de fruta, todas as embalagens têm o mesmo número de maçãs e pêssegos, o número de embalagens deve ser o menor possível, tá? Levando em consideração as informações, determine a quantidade de pêssegos e maçãs que leva cada uma das embalagens e o número total de embalagens. Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que usar a estratégia de listagem de divisores, tá? Então aqui eu estou listando os divisores de 24, que são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 18, que são 1, 2, 3, 6, 9 e 18, tá? E a ideia é que a gente consiga determinar o maior número que aparece nessas duas listas. Por quê? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que tem que ter o mesmo número de frutas por embalagem. Por isso que a gente precisa analisar os divisores comuns, né, entre esses dois números. Segundo, o número de embalagens deve ser o menor possível. Se o número de embalagens deve ser o menor possível, a gente precisa pegar a maior quantidade de frutas possível para que a quantidade de embalagens seja menor, né? Ou seja, quanto mais fruta por embalagem, menos embalagens a gente vai precisar utilizar para fazer essa alocação das frutas, tá certo? Então, olha aqui. O 1 aparece em ambas as listas, o 2 também, o 3 também, só que a gente percebe que o 6 é o único, quer dizer, não é o único, é o maior que aparece em ambas as listas. Ele não é o único que aparece em ambas as listas, ele é o maior, tá certo? Desculpe. Bom, com isso, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Já que o 6 é o maior número que aparece em ambas as listas, a gente chega à conclusão de que cada embalagem deve ter 6 frutas, né? Ou seja, ou 6 maçãs ou 6 pêssegos. Lembrando que tem que ter um tipo de fruta em cada uma das embalagens, tá? Portanto, coloquei aqui a resposta, ó. Cada embalagem deve ter 6 frutas. Para o item B, né, que a gente precisava determinar a quantidade total de embalagens, a gente precisa levar em consideração esses dois números. Há 24 maçãs e 18 pêssegos. No total, nós temos 24 mais 18, que são 42 frutas, tá? Então, a ideia é que nós sabemos que temos 42 frutas e que cada embalagem levará 6 frutas delas, tá certo? Portanto, a ideia é que a gente consiga fazer a divisão de 42 por 6, ou seja, eu tenho 42 frutas e cada embalagem caberá 6 frutas, então quantas embalagens eu vou precisar? Divido 42 por 6 e a gente chega aqui, ó, no 7, tá? E esse 7 significa o quê? Esse 7 significa quantidade de embalagens necessárias, tá? Não posso esquecer também da resposta, que diz assim, ó, precisaremos de 7 embalagens no total, tá ok? Espero que você tenha compreendido a resolução desse problema. Se você não entendeu, peço que reveja, tá? Reveja essa resolução e se continuar com dúvida, utilize o fórum. Coloque a sua dúvida no fórum, tá certo? Um abraço, bons estudos e vamos para as próximas etapas da aula. Tchau, tchau, gente!